Muito bem, então, vou conversar com vocês hoje sobre a relação da ortodontia e da periodontia, né, que pode ser uma relação muito amigável, muito estressante, dependendo da situação, dependendo da condução que for tomada durante os tratamentos, certo? Daí a primeira coisa que eu já coloco para vocês é essa questão, né, de um caso de uma paciente que chegou, né, que ela estava, então, sentindo uma mobilidade no dente 17, no dente 16, e a queixa dela, então, é um aumento de volume. Ela sentiu, então, um edema, né, e um sangramento na hora da higiene. Uma paciente jovem, né, que, então, veio com essa queixa. Diante, então, de uma radiografia periapical da área, uma paciente, né, em tratamento ortodôntico, né, em atividade, e que então buscou atendimento odontológico com essa queixa, né? E daí eu pergunto para vocês, o que aconteceu? O que a gente vê, na verdade? O que vocês conseguem com esse histórico? Tá fazendo tratamento ortodôntico, uma paciente jovem em torno de 30 e 36 anos, né, que tem essa queixa, então, observou mobilidade, edema e sangramento nessa região, e ao exame radiográfico, a gente, então, observa essa imagem radiográfica periapical. Quem pode, então, dizer alguma coisa sobre esse exame radiográfico e esse histórico dessa paciente? Quem pode me ajudar? O que a gente pode começar a construir esse diagnóstico dessa paciente? O que pode ter acontecido? O que vocês acham disso? Quem pode ajudar? Hein, pessoal, vamos acordar. Ninguém acha nada? Não gostariam? Não querem atender essa paciente? Prof, a higiene, não sei se ela está mantendo a higiene, se está com dificuldade para ser feita. Isso. Primeira coisa a gente tem que observar é o índice de placa dessa paciente. A gente tem que observar se existe presença de cálculo supragengival nessas áreas onde ela relata, então, esse edema, ok? Então, a gente tem que saber qual é o controle do biofilme dessa paciente durante, então, esse tratamento, né? Que mais que a gente... O que tu pode observar para dizer para a paciente... ela vai perguntar, o que está acontecendo, doutora? Tu vai dizer o que para ela? Prof, é o segundo molar? Deixa eu mostrar para vocês aqui. É o 17, que é essa situação aqui. E esse aqui é o 18, é o 17 e o 16. 16, 17. Aqui é uma imagem mais centralizada no 17 e 16, né, no 16, e aqui uma outra radiografia mais no 17. Prof, daria para dizer, talvez, que, sei lá, que tenha uma reabsorção óssea, algo assim? Exatamente, a gente observa, então, aqui na radiografia, uma perda óssea, né, envolvendo o elemento 17, observa aqui a ausência de lâmina dura, né, que a gente, então, observa na radiografia. Presença, então, de uma lesão na área de furca, que nessa imagem tu consegue observar melhor, que existe uma lesão de furca, no mínimo de grau 2, né, envolvendo, muito provavelmente, aqui a gente observa até o ápice, né, então a gente observa uma perda óssea importante, envolvendo todo o dente, até o ápice do dente 17, comprometendo bastante o suporte ósseo do dente 16. E daí eu pergunto para vocês, além do exame radiográfico, que outros exames a gente, então,
poderia fazer para complementar o nosso diagnóstico? Daí a paciente pergunta, o que aconteceu e agora? O que eu vou fazer? O que precisa fazer, doutor? E aí, o que vocês... Além disso, além da radiografia, além do exame, observar se tem placa, se tem cálculo, o que mais a gente vai fazer nessa paciente? O que tem que fazer nela? Qual o tratamento? O que tu vai dizer para ela? Qual é o prognóstico desse dente? Qual é a perspectiva dessa área a ser tratada? O que precisa ser feito para resolver o problema da paciente? Ela está com mobilidade, ela está com sangramento, edema. Sondar a área. Sondar a área também, a gente vê que na radiografia existe já uma perda óssea, mas tu pode sondar, fazer uma sondagem periodontal para ver o nível de inserção clínica, a profundidade de sondagem dessas áreas. Que mais? Para saber se é... Percussão. Oi? Teste de percussão. Teste de percussão. O que o teste de percussão pode nos ajudar? O que a gente vê num teste de percussão? Mobilidade? Pode ser observado. O teste de percussão, ele pode ser horizontal ou vertical. O horizontal vai nos dizer o quanto esse dente está com mobilidade, sim. E o teste de percussão vertical vai nos dar um indício de sugerir o quê? Que tem uma lesão? Uma lesão periapical. Periodontal. Apical. Apical, isso. Um outro exame que a gente pode fazer para saber se a perda óssea foi até o ápice é um exame com rastreamento da bolsa, no caso. Então, depois que a gente fizer a medição de todas as faces desse dente, a gente pega a profundidade de sondagem com maior número, grau, né, que a gente sabe que é a maior área de perda de inserção, e então a gente coloca um cone de gutta-percha, um pouco mais calibroso, de 40, talvez, né, 35, que a gente consiga perceber facilmente na radiografia. Então, a gente coloca esse cone de gutta dentro da bolsa mais profunda e faz uma nova radiografia periapical. Daí a gente percebe, então, o nível onde que esse cone foi, se realmente houve essa perda óssea até o ápice, né? E daí a paciente perguntou, mas por que eu fiquei com esse problema? E aí? Pode ter alguma relação com a velocidade do tracionamento? Pode estar relacionado com o tratamento ortodôntico. Se a gente vai dizer que é em relação à velocidade da movimentação ortodôntica, a gente não tem como saber, mas que está relacionada com a movimentação, tá? Então, o que provavelmente aconteceu nesse caso? A paciente estava sem controle adequado do biofilme, então um biofilme supragengival se estabeleceu nessa área pela dificuldade, a gente observa que essa paciente tem brackets, fio, né, então ela está em atividade, movimentação ortodôntica, né, se estabeleceu um biofilme supragengival, que gerou uma gengivite, que cresceu, evoluiu para uma periodontite, esse cálculo, então, esse biofilme virou um biofilme subgengival, né, causando, então, uma periodontite, e sabendo que uma movimentação ortodôntica diante de um processo inflamatório ocorre uma reabsorção mais acelerada do rebordo ósseo, né? Então, a ideia do processo de reabsorção é mais ou menos semelhante a um trauma oclusal. A gente sabe que quando o dente, o sítio, a área, ela está com uma inflamação naquela situação, um processo inflamatório, bacteriano, periodontal, envolvendo a raiz, e existe um trauma, ou uma força sobre aquela área, né, que a gente sabe que no movimento ortodôntico existe essa movimentação, essa força, para que realmente o dente seja deslocado, e isso faz, então, com que ocorra essa reabsorção. A movimentação ortodôntica reabsorve de um lado e neoforma do outro. Na área onde tem o processo inflamatório, não neoforma osso,
ele só reabsorve. E aí, então, ocorreu essa reabsorção, né, progressiva, rápida, que acontece. É um processo extremamente rápido, diferentemente da velocidade de um processo periodontal, de doença periodontal. A gente sabe que a doença periodontal é uma doença lenta, né, e muitas vezes assintomática, né, o paciente dificilmente observa a bolsa periodontal, a menos que chegue em níveis de mobilidade, ou de supuração, ou de abscessos, né, mas é normalmente uma doença lenta, né, e silenciosa, diferentemente dessa progressão que acontece quando se instala um biofilme sub, né, e ocorre essa força sobre essa área em processo inflamatório, ocorre essa reabsorção muito rapidamente, né, causando esse estrago todo, tá? Então, essa é a causa dessa destruição periodontal grande desse dente, né? Então, foi movimentação ortodôntica na presença de sinal inflamatório, tá? Então, essa é a explicação dada, então, para a paciente. E aí, o que se faz? Tu vai então, explicar para ela que ela teve uma inflamação gengival, que essa gengivite, durante o tratamento ortodôntico, que ela, então, deve ter observado a gengivite dela, ela deve ter observado em algumas áreas, e naquela área ali, inflamação da gengiva quando ela higieniza, inflamação, sangramento da margem gengival quando ela escovava, ou quando ela utilizava o fio dental, ou quando ela utilizava o passa-fio ou a interdental, né? A gente, então, pergunta para ela se ela observou isso em algum momento, né? O primeiro sinal de alerta que tem que orientar os pacientes é a presença de sinal inflamatório. Então, a gengivite é o primeiro sinal de alerta de que alguma coisa não está bem, né, e que tu tem que orientar, então, o teu paciente. Além da presença do biofilme, que depois vira o cálculo dental, né, mas muitas vezes o paciente não chega a calcificar esse biofilme virando cálculo. Ele tem alguns biofilmes, né, que não calcificam e que produzem essa inflamação contínua e persistente que é a gengivite, né? E com a presença dos artefatos ortodônticos, essa gengivite evolui rapidamente para um biofilme sub, né, enquanto pacientes ortodônticos, né? E a opção, então, quais são as opções de tratamento que vocês, então, dariam para essa paciente? Tu precisa resolver o problema dela, ela chegou com essa queixa. Não, ó, é da orto. Manda para orto? O que vocês vão fazer? Olha, o problema foi a orto que causou. Isso até eticamente não é correto, né? A gente tem que resolver o problema e não causar mais um problema para a paciente, né? Eu acho que até eticamente não é favorável a gente conduzir dessa forma, né? A gente tem que agora resolver o problema. Então, tem biofilme, tem cálculo supra, tem cálculo sub, fazer o tratamento adequado da gengivite, fazer o tratamento adequado da periodontite. Se for observado outras áreas semelhantes a essa, o que a gente sugere? Ô, professora, eu Pode tenho falar. uma dúvida. Diante Sim. desse quadro, num paciente, digamos, que usa orto, que está com toda essa situação, eu tenho como fazer uma profilaxia periódica, assim, para acompanhar melhor? Deve. O paciente Sim, a gente vai ver todo um protocolo. Eu queria iniciar a conversa com vocês colocando esse caso extremo, né? Mas, graças a Deus, a gente não consegue, não é todo mês que a gente recebe um paciente que faz tratamento ortodôntico e chega nessa situação, pessoal. Felizmente, o que é o correto e o que no planejamento ortodôntico se institui. Um paciente, ele então faz revisões periódicas, né, ao seu clínico,
né, para que se controle toda essa atividade de doença, tanto cárie quanto periodontal. É um dos protocolos, né, que são instituídos durante o tratamento ortodôntico. É o controle do biofilme. Por isso a importância do profissional, do clínico e do ortodontista e do periodontista estar preparado para receber esse tipo de situação. Mas, na verdade, a gente tem que estar preparado para fazer a condução de todos os tratamentos ortodônticos. E o protocolo é revisões periódicas. O que vai depender a manutenção ortodôntica? De quanto em quanto tempo a gente, então, tem que fazer uma revisão desses pacientes? Vai depender do paciente. Ele é um paciente periodontal? Não. Ele não tem perdas ósseas prévias ao tratamento ortodôntico? Não tem. Ele é um paciente jovem, ele higieniza bem. Ok, de 6 em 6 meses, de 8 em 8 meses, vai depender do controle do biofilme por parte do paciente, né? Mas não, ele é um paciente que ele tem um histórico de doença periodontal prévia, antes de colocar o aparelho, né? Antes do início do tratamento ortodôntico. Bom, então é um paciente que ele, por si só, o paciente periodontal, ele é um paciente que ele precisa de revisões periódicas bem sistemáticas, porque se ele já teve algum tipo de doença, algum tipo de perda óssea, é porque ele em algum momento ele não conseguiu controlar devidamente, adequadamente, o seu biofilme supra. Então, ele precisa desse reforço, dessa manutenção, e que daí, então, dependendo do paciente, ele deve voltar de 4 em 4 meses, de 6 em 6 meses. Isso quem vai determinar é o profissional, é o cirurgião dentista que está tratando ele. Eu sempre digo, tá? Todos estamos preparados e aptos para fazer tratamentos periodontais de manutenção, tanto clínico quanto não clínicos, né? Especialistas. Mas tu tem que fazer um bom tratamento. Isso quer dizer que tu tem que estar atento a todas as situações clínicas desse paciente. Então, tu não precisa ser periodontista para fazer a manutenção periodontal dos pacientes ortodônticos e não ortodônticos, mas é preciso que tu tenha conhecimento e esteja apto para fazer essa manutenção de forma adequada. Isso quer dizer o quê? Que os pacientes precisam de um exame periodontal completo. Somente fazer uma inspeção da gengiva ou fazer um IPV-ISG não é o suficiente para a gente fazer um diagnóstico, porque muitas vezes a gente tem uma gengiva saudável, com aquela coloração rosa, pontilhado de casca de laranja, clássico na literatura, né? E que, quando a gente vai sondar, a gente vê perdas ósseas, a gente vê perda de inserção e a gente vê profundidade de sondagem. Então, assim, eu posso fazer a manutenção, o clínico geral pode fazer a manutenção de pacientes ortodônticos, né? Mas desde que tenha esse conhecimento e essa aptidão, tá? Então, a importância do controle, né, por parte do paciente, nessas revisões periódicas, para detectar perdas ósseas precoces, para não deixar a chegar nessa situação que chegou, né? Não quer dizer que teve uma negligência. A gente sabe que a progressão da perda óssea, nesse caso, foi extremamente rápida. A gente sabe que é uma progressão rápida em função da força ortodôntica. Não estou dizendo que foi uma força ortodôntica excessiva, errada, não. Mas só pelo fato de ter essa força mecânica sobre uma área doente, é que levou a essa rápida destruição dessa tábua óssea, tá? E a gente precisa ficar alerta. Então, assim, paciente ortodôntico, anualmente precisa radiografias periapicais. Paciente ortodôntico precisa, no mínimo, uma vez por ano, um exame periodontal completo, isso quer dizer PS e IPI, né? Além daqueles sinais clínicos que de todas as consultas que o ortodontista deve observar, que é o quê? A presença de biofilme constante. Se o paciente todo mês, se eu peço, tá? Eu, periodontista, peço para o paciente vir de 3 em 3 meses no meu consultório, ele reclama. Mas eles vão todo mês no ortodontista e não reclamam, né? Então, assim, todo mês o ortodontista atende esse paciente. Então, ele tem que observar sinais importantes. Presença de biofilme constante, toda consulta o paciente vem com biofilme
supragengival, em algumas áreas, é um sinal de alerta. Pior, sangramento gengival, edema, gengivite presente em sinais inflamatórios, então são sinais clínicos, né, que são importantes a ficarem sendo observados durante as consultas de manutenção ortodôntica, tá? Não precisa ser o periodontista para fazer isso. O ortodontista não gosta, não quer. Então, ele deve encaminhar esse paciente que apresenta esse tipo de situação para o clínico ou para o periodontista que tenha confiança. Então, é importante, eu gosto de frisar, de conversar com vocês, é isso. Ai, mas eu não quero ser periodontista, eu não quero ser ortodontista, por que eu tenho que saber isso? Porque é a vida clínica. O clínico vai receber esse paciente que eu recebi de urgência, e qual é a conduta que deve ser feita? Vocês vão receber vários pacientes que são de vocês, que vocês fazem atendimento, que pedem em algum momento, eu quero fazer orto, e vocês vão encaminhar eles para fazer orto, e vocês continuarão fazendo a manutenção e o atendimento clínico deles. Então, todo o profissional cirurgião dentista, ele tem que ter o conhecimento para fazer um manejo correto dos pacientes ortodônticos e pacientes periodontais ou não, né? Então, é importante se vocês não se sentirem aptos para fazer a manutenção desses pacientes ortodônticos, vocês, então, devem sim encaminhar esses pacientes para um periodontista, né? Mas retornando, frisando de que o clínico geral também pode ser apto a fazer esse tipo de manutenção, tá? Mas seguindo alguns protocolos importantes e algumas coisas importantes que devem, então, ser observadas. Sinais inflamatórios, presença de biofilme recorrente, tá? Perdas ósseas, radiográficas, então, ter essa percepção de que começa a orto e esquece, nunca mais faz aquela primeira pasta ortodôntica e nunca mais precisa radiografias. Não, esse paciente, principalmente se é um paciente periodontal, ele precisa radiografias anuais para controle dessa quantidade óssea de suporte, né? E o que é importante, então? A pergunta que muitos anos foi feita e que eu quero perguntar para vocês, se vocês sabem alguma coisa a respeito. Paciente que a gente chama com periodonto reduzido, podem fazer tratamento ortodôntico? Vocês sabem primeiro me dizer o que é um paciente com periodonto reduzido? O que vocês imaginem que seja um paciente com periodonto reduzido? Eu entendo como um paciente que teve história de doença periodontal e eu acho que se ele está em condições de saúde no momento agora, ele pode ser submetido a tratamento ortodôntico. Exatamente. Um periodonto reduzido é aquele periodonto que não tem mais um suporte ósseo completo, né? A gente entende que o suporte ósseo, ele deve estar no nível da junção cemento-esmalte, né? E que, em algum momento, ele teve uma doença periodontal, houve uma perda óssea, houve uma perda desse rebordo ósseo, e que, então, ele foi tratado. A gente sabe, então, que a gente não tem, hoje, recursos para recuperar o osso perdido, né? Então, o paciente fica com essa sequela, né? Que é esse rebordo reduzido. Então, paciente com rebordo reduzido, frisando, então, como tu colocasse corretamente, se ele está sem atividade de doença, no momento, ele pode receber, sim, tratamento ortodôntico, né? Então, é muito importante a gente ver isso, né? E uma das coisas bem importantes, chegou um paciente, tá, com rebordo reduzido, para você, ortodontista, que vai fazer orto. Você tem que, então, além de fazer toda uma avaliação com a pasta ortodôntica, radiografias periapicais, a panorâmica e todo aquele levantamento, aquele estudo detalhado que é realizado, você precisa ter uma avaliação periodontal.
porque não apenas as radiografias não vão dizer, a radiografia vai dizer se tem um periodonto íntegro ou reduzido, mas se tem atividade de doença ou não, isso só o exame clínico subgengival, periodontal, é que vai fazer esse diagnóstico de atividade de doença, tá? Então, para isso é preciso um exame. Você faz, o ortodontista pode fazer, o clínico pode fazer, ou o periodontista pode fazer, mas é importante que se tenha esse exame periodontal inicial e um laudo, tá? Por quê? Porque depois, se acontecer durante o tratamento ortodôntico alguma coisa, né, de reabsorção, de perda óssea durante o tratamento, a gente, o ortodontista ou o cirurgião, a gente está mais seguro, né, em termos legais, diante desse paciente, tá? E da mesma forma, o ortodontista, ele está seguro de que ele realmente pode fazer o tratamento ortodôntico sem causar nenhuma sequela ou dano a esse rebordo, tá? Então, o ortodontista, ele fica mais seguro diante desse laudo, né? Então, o profissional que tenha condições, ele vai fazer, então, todo o exame e avaliação periodontal desse paciente e dar um laudo. Muito frequentemente, é solicitado esse laudo, né, periodontal para início de tratamento ortodôntico, tá? Voltando, então, a esse caso. E aí? A gente viu, então, que tem uma perda óssea muito grande, a gente sabe que tem uma mobilidade muito grande, uma furca de grau 2 ou 3 no dente 16. Realizei teste de sensibilidade pulpar ao frio, e é positivo. Os dois dentes são positivos, são vitais, né? Qual é o tratamento de escolha de vocês para o dente 16 e 17? Primeira consulta, no dia que a paciente chega, o que tu vai fazer? Além de todos os exames semiotécnicos, a gente já sabe, ele tem uma perda muito grande, envolve o ápice das raízes vestibulares do dente 17, ele tem a vitalidade, ele é um dente vital, e ele tem uma mobilidade. Os dentes só não estão com mais mobilidade clínica porque eles estão com fio ortodôntico. E aí? E aí, doutora, o que a gente vai fazer? O que eu vou precisar fazer com esse dente? O que vocês vão fazer no dia que a paciente chegar? Remover os fatores retentivos, se tiver? Sim, mas a paciente está com edema. Isso quer dizer o quê? Que tá inflamado? Que está bastante inflamado. É um quadro que a gente chama um quadro agudo. Não chega a ser um abscesso, mas é uma atividade de doença, processo inflamatório agudo. Então, eu não posso, por exemplo, num quadro agudo, fazer uma raspagem vigorosa, uma rasube nesses dentes, né? Quando o paciente chega, então, com quadro agudo, a gente precisa, então, fazer uma drenagem desse processo purulento ou do sangramento que está naquela área. Por que a gente não raspa a bolsa num quadro agudo? Vocês sabem? Porque talvez a Contaminação. Desculpa, não entendi. Por causa da contaminação? Sim, eu falei isso. A Sara falou alguma outra coisa. Eu acho que é porque como tá inchado com edema, tu não vai tapar cálculo se tiver. O primeiro fator é que quando a gente tem o quadro agudo, a gente não consegue, em função do edema e do processo inflamatório dos tecidos, a gente não consegue delimitar qual é o fundo da bolsa, né? No momento, então, que a gente vai fazer a rasube,
que a gente faz? A gente sonda até o osso, até a porção mais apical sondável dentro dessa bolsa. No momento que está esse processo inflamatório, a minha sonda, ela pode ir além daquela situação. E a gente, então, vai forçar, vai fazer com que jogue mais detritos e bactérias e essas substâncias que o processo inflamatório libera, que são as endotoxinas do processo inflamatório, a gente vai jogar para dentro do tecido. Então, a gente não consegue delimitar a porção mais apical dessa bolsa. Então, a gente não deve sondar nesses processos quando eles estão agudos, tá? Além de que a gente gera uma bacteremia, como a colega falou, em função desse processo inflamatório. Mas a bacteremia, ela é produzida em todos os momentos, né? Não só no quadro agudo. Quando a gente for raspar, a gente também gera essa bacteremia produzida pela raspagem. Mas isso é decorrente do tratamento, é inevitável, tá? Então, a gente não faz a raspagem vigorosa da Razub, por exemplo, nesse momento que a paciente chega com edema, porque ela está com um processo agudo, né? Então, a gente tem que, como a gente costuma dizer, a gente tem que cronificar aquela área, fazendo, sim, um debridamento, uma raspagem supra, uma orientação de higiene, a gente pode entrar com o controle substitutivo do biofilme, que é a escolha, que é a clorexidina, 0,12% para fazer o bochecho, para utilizar junto com escova interdental, tá? Mas sempre lembrando essa questão, tá? Primeiro, o quadro a gente não pode intervir nesse primeiro momento quando o paciente está com edema e um processo de supuração, tá? O que Analgésico sim ou não, Pro? Se o paciente relatar desconforto, né, que ele ainda não esteja utilizando nenhum analgésico, a gente pode prescrever sim. E daí não precisa ser um analgésico que a gente utiliza normalmente em cirurgias ou procedimentos cirúrgicos. A gente pode optar por um analgésico que o paciente esteja acostumado a utilizar. Pode ser até um paracetamol 750, ou até também uma dipirona, né, de 1 grama, tá? Mas isso somente se o paciente relatar desconforto, tá? Mas e vocês acham que temos como salvar esses 2 dentes? Eu acho que o 17 vai ser bem difícil, porque ele não tem quase nada de osso ao redor dele. Quem mais? Então, tu extrairia o 17 e manteria o 16? Eu acho que primeiro eu faria o tratamento para ver como vai reagir. Não seria a minha primeira escolha. Uhum. Tá. Quem mais? Ô, prof, Oi? eu tentaria fazer o tratamento, com certeza, e com a orto fazer uma intrusão, alguma coisa assim desse tipo. No primeiro momento, uma outra coisa bem delicada que a gente precisa conversar, se for outras áreas, né, a gente tem que entrar em contato com o ortodontista, caso o orto não já tenha entrado em contato conosco para encaminhar o paciente que esteja nessa situação, que muitas vezes, a maioria das vezes acontece, tá? O colega já liga, olha, tô te encaminhando uma paciente assim, 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 que está nessa situação, a paciente minha, ok. Se a gente não conhece o orto, que se chegou assim nessa situação para a gente entra em contato então com o orto. A primeira coisa precisa parar a movimentação ortodôntica. Ele não pode mais receber nenhum tipo de força, nenhuma carga, né, sobre essa área doente, tá? Então, nessa área, e caso a paciente tenha outras áreas, não nesse quadro, mas com outras áreas de inflamação, é necessário que, então, se interrompa a movimentação ortodôntica temporariamente, até se resolver a situação.
até realmente cicatrizar essas bolsas e o paciente estar em saúde periodontal, tá? Porque se continuar movimentando, vai continuar perdendo o osso, tá? Então, movimentação ortodôntica agora totalmente contraindicado, tá? Ô, prof, mas assim, ó, tá, tratou, tá tudo certo, para mim não extrair esse dente, aí eu posso depois, futuramente, trabalhar com a orto para fazer o processo reverso, alguma coisa, para salvar, digamos, para manter o dente, se eu conseguir salvar essa questão dele de, né, da periodontite, tudo tá ok. Certo. Eu não sei te responder essa questão, não é a ortodontia, né? Eu não sei te dizer se alguma movimentação ortodôntica nesse sentido a gente conseguiria para ganhar osso ali, tá? Não, realmente não sei te responder se é possível fazer essa movimentação, uma vez que esse dente já está em oclusão, né? Se eu tentar intruir ele para ganhar osso, ele vai ficar em desoclusão com a arcada inferior. Não sei, estou pensando alto, né? Realmente não sei se é possível, tá? Alguém mais tem alguma sugestão? Então, as meninas, então, a primeira opção era fazer tratamento subgengival, periodontal, controle de atividade, para ver, então, se vai responder. Isso? Sim. Isso. Certo, tá? Mas não foi o que foi realizado, tá, pessoal? Então, assim, o que foi optado, tá? Em função da grande destruição, tá? Pela experiência que a gente tem, o dente 17 foi extraído, tá? Então, foi feita, então, a exodontia do dente 17, e no mesmo momento, aproveitando, então, o bloqueio, a gente, então, fez a raspagem subgengival com acesso cirúrgico, aproveitando, então, a exodontia do 17, para raspagem, então, do dente 18, 16 e 15, tá? Lembrando que o dente 16 tinha uma lesão de furca, né? E talvez isso dificultasse o acesso da Razub. Então, a gente aproveitou o acesso, né, cirúrgico, para poder fazer a raspagem aberta, tá? E daí, então, fez um acompanhamento, pensando que, observem, que o dente 16, ele tinha toda essa perda óssea na distal, envolvendo quase o ápice da raiz disto vestibular, né, com uma lesão de furca muito importante. Ele já tem um prognóstico duvidoso, né, a gente observando essa perda óssea muito grande, que comprometia toda a vestibular do 17, as duas raízes, né, raízes fusionadas, perda muito importante, a raiz, que não é possível observar na radiografia, a raiz palatina do 17 tinha um comprometimento muito grande. Quando a gente tem a perda de suporte nas raízes vestibulares, mas a gente tem um suporte ainda muito bom da raiz palatina, que é a raiz mais volumosa dos molares, a gente tem grande chance de se manter com o tempo, né, esse elemento dentário. Mas não era o caso, ele tinha, além da perda proximal vestibular, ele também tinha uma perda óssea muito grande, uma reabsorção óssea muito grande da raiz palatina, que foi contraindicado, então, a manutenção desse dente. Certo? Ô, prof. Oi. Então, a primeira escolha, que seria a exo, foi também, não sei se é isso, porque se tu manter ele e tentar fazer o tratamento, tu não vai acessar direito até o final da bolsa, talvez, ou não vai conseguir limpar o suficiente e não vai ter uma melhora significativa no tratamento? Também, mas não necessariamente em função da nossa limitação de acesso, porque quando a gente pensa
que a gente não vai conseguir acessar corretamente toda a área para fazer a raspagem e a descontaminação de toda a superfície radicular, a gente tem, então, a opção de abrir mão de um acesso cirúrgico. Então, não pode ser a justificativa de que a limitação nossa profissional seja uma indicação para a gente poder já extrair um dente. Não. Ah, sim. Não. A gente tem limitações, sim, para poder o acesso, para fazer a RASUB, é um acesso difícil, sim, mas a gente sabe que já é um acesso difícil, que a gente talvez não consiga, com o campo fechado, fazer essa raspagem, a gente já, na primeira escolha, a gente opta para um acesso cirúrgico. Então, a gente faz um retalho, com relaxantes ou não, vai depender do quanto a gente precisa de acessar, a gente, então, faz o descolamento até periósteo de toda a parte gengival dessa área, deixando até o osso, linha mucogengival toda descolada. Quando o retalho estiver bem solto, a gente consegue visualizar todo o dente, toda a raiz dele, e até suporte ósseo, né? E aí, então, a gente tem uma visualização direta dessa área. Então, essa limitação, né, não é justificativa para a extração. Então, a gente faz esse acesso, sim. A indicação da exo em função da limitação da quantidade óssea reduzida já em avançado grau de destruição desse dente, certo? Foi optado por essa decisão da exo em função da limitação da perda óssea já existente. Aproveitou-se a exo do 17 para raspar o 16, sim, ok, ótimo. Ajudou o 16, né? Mas não foi por isso. Certo? Mais alguma dúvida? Não, prof, obrigada. Certo? Mais uma pergunta. Bom, é uma doença muito grave, perdeu o dente, é uma paciente jovem, vocês entrariam com antibiótico? Eu acho que não. Não. Muito bem. Então, assim, a primeira, porque muitas vezes o profissional, né, acha que a doença está muito agressiva, a paciente é jovem, e que já então opta. Não, a primeira escolha sempre é um tratamento sem a utilização do antibiótico, né? A gente tem indicações muito específicas para indicação de antibiótico terapia para tratamento das doenças periodontais, né? Então, a primeira opção, a menos que o paciente tenha alguma alteração sistêmica, né? A primeira opção a gente é raspagem subgengival, com ou sem acesso, né? Mas é a primeira opção do tratamento periodontal, mesmo nesses casos, porque a gente sabe que não foi nenhuma alteração sistêmica que causou essa destruição acelerada desse dente, e sim a presença de processo inflamatório concomitante com a força ortodôntica. Tá? Muito bem. Então, a gente vai ver alguns conceitos, depois a gente ter relembrado algumas coisas, né? A questão, então, da relação ortopério. Tem 3 tópicos que são importantes para a gente, então, trabalhar e conversar um pouquinho com vocês, tá? Primeiro, a movimentação ortodôntica em adultos com problemas periodontais, que no caso é paciente, então, com rebordo reduzido, que a gente já conversou. Pacientes com rebordo reduzido podem, sim, receber tratamento ortodôntico, desde que sigam um protocolo rigoroso de controle de manutenção, né? Vamos também conversar um pouquinho sobre fatores específicos associados à movimentação ortodôntica em adulto. Isso quer dizer algumas características e algumas considerações importantes que devem ser consideradas. E algumas cirurgias menores associadas à terapia ortodôntica. Tá? Então, a base do nosso tratamento, a gente sabe que a gente vai conversar, então, que é a perda de tecido. O que a doença periodontal, ela pode causar, então, no rebordo, né? Ela faz com que ocorra perda de tecidos de suporte periodontal,
né, o processo inflamatório de doença, causando, então, essa redução do suporte ósseo e, muitas vezes, perda de dentes, né? E isso é uma queixa bastante grande dos pacientes após tratamento periodontal, né? Os pacientes periodontais, eles têm algumas características, que é o alongamento dos dentes, porque no momento que perde o suporte ósseo, ocorre uma retração gengival, né? Eu sempre brinco que a gengiva é a Maria vai com as outras. Na verdade, ela é Maria vai com o osso. Então, só tem gengiva onde tem osso. Por isso, então, forma aqueles espaços negros, né, interproximais. Por quê? Porque no momento que perde o osso interproximal, a gengiva vai junto à papila, então, reduz. A gente vê aquela característica clássica após o tratamento subgengival, que é aquela papila invertida, porque se perdeu o suporte ósseo. A gente observa, durante pacientes periodontais, um afastamento dentário, uma migração de dentes, né? Normalmente, os dentes anteriores, eles vestibularizam e se afastam, né? Uma inclinação vestibular dos incisivos, tanto superiores quanto inferiores. Uma rotação ou inclinação de premolares e molares. Pacientes com doença periodontal e que perderam previamente, precocemente, os primeiros molares inferiores, a gente observa bastante a inclinação, a mesialização dos segundos molares inferiores, né? Então, são algumas situações que os pacientes, algumas características que o paciente periodontal apresenta, né? E que o periodontista, ou o clínico, ou o profissional que trata esse paciente, ele pode, então, indicar, após o tratamento periodontal, quando o paciente estiver já em manutenção periodontal, quando ele estiver já com saúde periodontal, ele então pode ser encaminhado, então, para tratamento ortodôntico, para resolver essas situações, né, para fechar diastemas, para diminuir a inclinação de dentes que ficaram inclinados, que movimentaram durante a migração da doença periodontal. Então, é importante, então, a gente indicar, né, um tratamento ortodôntico após então, a conclusão do tratamento periodontal. Aqui um outro caso que chegou para mim, né, esse dente, então, inclinado, ele teve a perda precoce do primeiro molar, e daí, então, foi colocado um implante para resolver o problema que a paciente tinha queixa de falta desse dente. Isso aqui, pessoal, quem vocês acham que tinha chance de dar certo? Tinha chance de dar certo isso? Isso foi um bom planejamento protético? Nossa, nenhuma chance, né? Resolveu o problema da paciente? Resolveu. 4 anos. Né? Por quê? A paciente, a gente pega no pé, né? Tem que limpar, tem que usar escovinha, tem que usar escovão, tem que usar fio, tem que usar passa-fio, tem que usar... Sempre a gente culpa o paciente que não limpou, né? Não, né? Aqui, a paciente, coitada, não tem culpa de nada. Por quê? Eu e vocês, que conhecemos a anatomia periodontal, conhecemos a anatomia dentária, que conhecemos toda a estrutura, olha o espaço que ficou aqui para a paciente higienizar. Olha a inclinação desse dente. Se formou o quê? Uma bolsa periodontal, óbvio. A paciente não conseguia. Ela conseguia higienizar muito melhor, garanto, antes de colocarem esse implante aqui, do que depois, com certeza. O que deveria ter sido feito no planejamento dessa criatura, coitada? Ortodontia, né, pessoal? Provavelmente ela não tivesse doença periodontal antes disso. Agora ela tá com uma periimplantite. Ela vai perder esse implante e vai perder o dente, porque olha onde já está o rebordo ósseo dela do 47.
né? Então, assim, prognóstico sombrio. Tinha que ter feito o quê? Tratamento periodontal, caso ela tivesse necessidade, movimentação ortodôntica, colocar esse molar, né? Vou colocar ele na posição correta, pelo menos diminuir essa inclinação, né? Colocar ele mais paralelo ao longo eixo do dente normal, para depois instalar. Aqui, ela provavelmente tivesse osso até aqui, ó, no dia que foi instalado esse implante, né? E daí perdeu. A clássica periimplantite, que é a perda óssea ao redor do implante em formato de taça. Aparecendo aqui as roscas expostas sem osso, presença de cálculo, observem aqui, que a gente consegue perceber radiograficamente o cálculo presente, né? Comprometeu todo o rebordo ósseo, suporte ósseo desse dente do implante, né? Então, assim, o que faltou? Não é um tratamento ortodôntico, mas a questão do planejamento desse paciente, né? A questão, então, de higiene, de planejar, de organizar. O que pensaram? De uma forma imediata de sucesso desse paciente, que durou 4 anos. 4 anos foi o período que ela colocou esse implante, né? Então, são situações que a gente tem que estudar antes dos planejamentos da gente, né? Paciente que tem mobilidade, que tem a dente vestibularizado, inclinado como esse, encaminha quando ainda o paciente tem rebordo, ainda que ele está em saúde periodontal, encaminha para a ortodontia. Claro que o paciente tem que querer, tem que estar disposto de fazer um tratamento longo, tem um custo clínico e um custo financeiro disso, mas tem que mostrar para o paciente que é a longevidade, porque agora ele queria um dente, né? Agora ele vai perder 2, né? E agora aqui, talvez a gente não consiga recolocar outros implantes. Não sei se ele vai perder, óbvio que será tentado tratar o implante e o dente, mas para que isso tudo podia ter sido evitado, né? Por um planejamento clínico, né? De uma ortodontia para colocar de volta esse dente no lugar, antes da colocação do implante. Né? Uma visão um pouquinho mais holística, né? Um pouquinho mais abrangente do que simplesmente botar um implante para resolver o problema do paciente, né? Que estava faltando um dente, né? Bem, então, pensando em movimentação, falando especificamente de movimentação de adultos com rebordo reduzido, tá? A questão do tratamento ortodôntico inadequado. O que é um tratamento ortodôntico inadequado? A primeira coisa que a gente tem que pensar que vai dar errado. Hein, pessoal? Presença de sinal inflamatório. Então, assim, botar aparelho em paciente. O que eu recebo, às vezes bem frequente? Instala o aparelho e me manda para fazer avaliação periodontal. E o que a gente pensa daí? Bom, se o colega ortodôntico já decidiu que ele pode botar o aparelho, para que a minha assinatura dizendo que pode? Ele já botou o aparelho? O que ele quer que eu diga? Né? Então, assim, daí para tudo, daí eu vou dizer para ele, tira tudo porque não pode? Né? É a mesma coisa que combinar festa com os amigos, né? Quando a gente é gurizada, a gente combina tudo e depois se veste, se arruma, se pinta e pergunta pro pai, posso ir? Tipo, tu tá vestida, tu já marcou, já chamou o Uber e pergunta para mim se pode ir, né? Então, assim, uma associação, uma brincadeira, claro. E daí fica aquela situação. O que vai dar errado? Presença sinal inflamatório.
Então, qualquer movimentação ortodôntica que tiver uma força sobre aquele dente com o periodonto inflamado, vai reabsorver, tá? Então, existe um colapso dos tecidos periodontais, e que essa progressão é muito rápida, né? Então, a gente sabe que a combinação de inflamação periodontal, força ortodôntica e trauma oclusal produz uma destruição muito rápida, né? Em decorrência dessa inflamação dos tecidos de suporte, tá? A maioria de vocês talvez já tenha passado por essa experiência de uma movimentação ortodôntica. O que acontece durante a movimentação? O dente está no lugar errado. Para que ele se coloque numa posição correta, ele vai chegar em várias posições incorretas, né? E daí acontece o trauma oclusal, né? Que são aquelas situações aonde esse microtrauma, né? O trauma oclusal sobre esse rebordo inflamatório, ele então faz com que ocorra as reabsorções ósseas, tá? Então, deixando bem claro, repetindo muitas vezes, eu sei, mas para vocês entenderem que essa combinação não dá certo, tá? Então, existe evidências, estudos mostrando que a destruição do tecido periodontal não contraindica o tratamento ortodôntico, tá? A destruição, tá? Isso quer dizer um periodonto reduzido que foi destruído por doença periodontal, mas que ele não está em atividade de doença, tá? Então, um periodonto reduzido pode sim receber tratamento ortodôntico, pode, mas ele não pode estar com atividade de doença. Como é que eu sei que tem atividade de doença ou não? Eu tenho que fazer o meu exame periodontal completo e eu posso ter perda de inserção. O que eu não posso ter é sinal inflamatório subgengival. Eu não posso ter sangramento subgengival presente nas áreas onde eu tenho perda de inserção. Certo? A terapia ortodôntica aumenta as possibilidades de manter e restaurar a dentição deteriorada. Sim, que é aquelas situações, por exemplo, eu tenho um paciente que perdeu osso, eu tenho um paciente que aumentou os diastemas, que está com um molar inclinado. Eu faço uma terapia ortodôntica e eu aumento, então, as chances desse dente se manter em boca, porque um dente inclinado, o paciente tem dificuldade de higienizar. Um dente afastado um do outro dificulta também dele passar o fio dental, é muito grande, ele precisa de uma escova interdental, que varia de tamanho para área, de tamanho de escova interdental de uma área para outra. Então, essas sequelas da doença periodontal limitam, né, prejudicam o prognóstico até para o paciente conseguir manter o biofilme adequadamente. E fazendo, então, a movimentação ortodôntica, isso facilita a higiene, facilita a autoestima do paciente, facilita que ele, então, se goste mais, né? Então, quando ele está motivado, ele higieniza melhor, né? Ele vai fazer consultas de manutenção mais recorrentes, não vai deixar de ir nas consultas conforme o profissional que esteja fazendo a manutenção dele não vai deixar de ir. Isso tudo, então, propicia uma qualidade de saúde gengival, periodontal, melhor para o paciente. Então, durante e após o tratamento ortodôntico, tá? O risco de recorrência, então, de um processo patológico ativo não é aumentado durante o tratamento ortodôntico, desde que, né? Então, assim, pode ser feito orto? Pode. Ah, mas e daí o paciente fica mais suscetível à recorrência da doença periodontal? Não, desde que ele faça as consultas de manutenção. Ah, então, o tratamento ortodôntico, ele não propicia recorrência da doença periodontal. A doença periodontal é clara, já é sabido há muito tempo. A gente sabe que qual é a causa da doença periodontal? A etiologia da doença periodontal é o biofilme supra e subgengival, tá? O que ele
a doença ela só fica recorrente quando a presença do biofilme supragengival. Então, é importante as consultas de manutenção e o controle do biofilme por parte do paciente, tá? Mas o tratamento ortodôntico, por si só, não acelera e nem propicia a recorrência do sinal inflamatório, certo? É preciso, então, da presença desse biofilme. Muito bem. E daí? Quais são, então, alguns critérios para o sucesso do tratamento ortodôntico? Quem pode me ajudar? Já comentamos e vocês, inclusive, já falaram sobre algumas... O que depende do sucesso? Além do paciente ir todo mês fazer a consulta. O acompanhamento periodontal. Um acompanhamento da atividade de doença dele. Um acompanhamento periodontal. Para quê? Para que ele consiga um controle do biofilme supragengival. Então, o sucesso ortodôntico, que vai depender do paciente e do profissional, vai depender do controle desse biofilme adequadamente. Para quê? Para que não tenha inflamação gengival, para que ele não desenvolva uma gengivite, né? Então, o primeiro sinal de alerta, a luzinha, quando o paciente apresentar gengivite ou placa supragengival recorrente nas consultas. E para prevenir, então, eu tenho que ter uma instrução de higiene adequada, individualizada para cada paciente, para cada tipo de aparelho ortodôntico, para cada bracket, para cada tipo de mecanismo, né? Para quê? Eu tenho que ter um planejamento ortodôntico individualizado. E esse planejamento, então, é fundamental, né? Borrachinhas, amarrias, bandas, né? E isso vai facilitar ou prejudicar o controle do biofilme por parte do paciente, né? E a questão da manutenção periódica preventiva. Então, são situações importantes, né? E que a manutenção, então, recorrente desse paciente, então, é fundamental, tá? Quem vai determinar as consultas de manutenção e o período de recorrência? O profissional, né? Então, o ortodontista pode estabelecer esse critério, conforme ele observar nas consultas mensais de manutenção ortodôntica, ou o clínico, o periodontista, pode, então, estabelecer conforme o andamento desse paciente. O paciente veio a última vez em 3 meses. Ele chegou hoje no nosso consultório. Ele está sem placa, sem cálculo, ele higienizou bem, ele não tem presença de biofilme, ele conseguiu entender e realizar as instruções de higiene que a gente, então, orientou há 3 meses atrás. Ok, então ele não precisa voltar. Se ele voltou bem em 3 meses, a gente pode, então, estabelecer que ele volte em 5. Ele voltou em 5, bem, ele pode voltar em 6. Ah, ele voltou, mas ele voltou, piorou, ele volta para 3. E assim a gente é que vai determinar os períodos de manutenção dos pacientes, conforme a situação clínica inflamatória que esse paciente retornar nas nossas consultas. O que a gente não pode é deixar o paciente adoecer, tá? Então, algumas características dos aparelhos ortodônticos mais indicados para pacientes periodontais, tá? Pode ser que tenham outros mecanismos, outros dispositivos, tá, pessoal? Eu desconheço a parte ortodôntica, tá? Desses artefatos, mas são algumas coisas que a minha experiência e que os livros relatam mais direcionados à questão periodontal, tá? Deixando bem claro, certo? Então, aparelhos fixos
sempre em ambos os arcos, porque com maior controle da movimentação, principalmente quando é um paciente com rebordo reduzido, certo? Mecanismos simples, evitando ganchos, anéis, elásticos, dentro do possível, claro, por isso que a gente fala de um planejamento ortodôntico que só o profissional capacitado, né, para fazer esse planejamento. Lembrando sempre que é preciso ter um treinamento, uma qualificação, uma especialização de boa qualidade, tá? Tipo a que a gente tem dentro da nossa faculdade, com professores qualificados, com toda a experiência e conhecimento científico para realizar esses tratamentos, tá? A gente sempre recomenda, né, que procurem, quando algum paciente pede indicação, a gente sempre tem que indicar para profissionais especialistas na área, tá? Evitando a questão do bastantão, dos clinicão, então evitar esse tipo de tratamento ortodôntico, deixando bem claro que é importante que seja uma movimentação ortodôntica por especialistas, tá? E aí, esse planejamento tem que ser individualizado, cada caso conforme cada paciente e as suas necessidades, tá? Então, a gente sempre pede que os pacientes que tenham já uma suscetibilidade maior em acumular biofilme, que a gente evite aqueles anéis, aquelas bandas ortodônticas ao redor de todo o dente, bractes com excesso de resina, tudo que for preciso minimizar, né, dentro do planejamento ortodôntico, tentar evitar, para que o paciente consiga o maior controle do biofilme individual dele, tá? Ô, prof. Oi, pode falar. Eu tenho uma dúvida agora que me surgiu. Tá. Nesse caso, tá? Esses aparelhos que são, que eles não têm bracket, que eles não têm, eles são por ativação? O Invisalign? É, isso que eu ia te perguntar, talvez isso poderia, num caso assim? Sim, acredito que sim, né? Lembrando sempre que não é a minha área de atuação a ortodontia, tá? Não sei se o Invisalign são indicados para todos os tipos de tratamento, tá? Não sei se grandes movimentações ortodônticas a gente consegue, por exemplo, inclinações, intrusões, a gente consegue com o Invisalign, realmente eu desconheço para te dar maior explicação, tá? Por exemplo, uma inclinação de um molar bastante mesializado, eu não sei se o Invisalign conseguiria, né, com os dispositivos que ele tem, fazer essa movimentação tão grande que é necessária. Daí, realmente, vocês precisariam mais de uma opinião do pessoal da ortodontia, que se o Invisalign, nesses casos, resolveriam, tá? Mas cada caso é um caso, por isso que eu sempre digo, tá? Certo? Desculpa não poder te dar maior explicação em relação ao Invisalign, tá? Mas se o Invisalign puder ser utilizado nesses pacientes, vai depender do tipo de movimentação que esse paciente precisar. Depende da movimentação dentária que ele precisa, se é menor, se é maior, se é intrusão, se é inclinação, tá? Certo? E daí, o mais utilizado até então são os aparelhos ortodônticos, né, clássicos com os brackets, tá? Brackets pode ser os cerâmicos ou não, mas com amarria, com esses artefatos, tá? Ainda é bastante predominante, né, com os pacientes, tá? Mas o importante é quem vai decidir o tipo de aparelho que vai ser melhor para cada paciente, vai ser sempre o ortodontista, né? Por mais que a gente sugira algum tipo de, será que não tem como tirar aquela banda ou substituir algum elástico e tal, tubos de colagem em vez de bandas e tal, mas quem sempre vai determinar e orientar e conduzir o tratamento ortodôntico é sempre o profissional qualificado da orto. A gente sempre trabalha em equipe, né, mas cada um na sua área.
Tá bom? Muito bem, vamos fazer um intervalo de 10, 15 minutinhos e retornamos, então. Agora são 10h28, tá? E a gente, então, retorna em 10 minutinhos. Pode ser? Sim. Uhum. Então tá. Até daqui um pouquinho, então.